Existem algumas coisas que a gente precisa entender para falar sobre liderança. Primeiro, o líder ele precisa entender o seu papel. Essa é a primeira coisa que o líder precisa entender. O que é ser um líder? O que um líder faz? Qual é o papel de um líder? E a primeira coisa que eu anotei aqui é que um líder ele é um servo. Tá? Às vezes isso pode estar batido, né? Muito se fala, muitas pessoas falam sobre isso, mas cara, a primeira coisa que o líder precisa saber é que ele é um servo. Então o líder é o cara que serve os voluntários da igreja. O líder faz pelos voluntários. Às vezes a gente quer ter voluntário para fazer as coisas para a gente, só que na verdade esse pensamento é o pensamento de chefe, é o pensamento de quartel, onde o capitão, o comandante, ele manda e a galera faz e o capitão não faz, o comandante não faz. O mau comandante, né? Eu servi o exército, tive bons comandantes que faziam junto com a gente. Agora, o servo é aquele que faz e que serve ao voluntário, para que o voluntário, bem servido, ele possa servir a igreja. Então o líder, ele vai cuidar dos voluntários, ele vai servir aos voluntários, para que os voluntários, eles possam servir a igreja. Não adianta a gente achar que falar, a gente está sem voluntário, falta voluntário na IBB, que era a nossa igreja, a gente discutia muito, não tem voluntário, mas também aparecia alguém para servir, a gente jogava tudo no colo daquele moleque, daquela pessoa e saía fora. Se vira aí, toca o barco. E aí o cara não aguentava, dava 1 mês, 2 meses, ele vazava. O que o líder tem que fazer? O que a gente desenvolveu? De servir essa galera. O exemplo prático disso, e bem objetivo, é o seguinte: lá na Jump, na Life, os nossos grupos, eles têm que estar bem mais cedo. Cada grupo tem horários, assim, cada ministério tem horários para chegar. O pessoal da banda normalmente é o pessoal que chega muito mais cedo, banda e multimídia. O culto da Jump acontece às 20 horas, eles chegam às 5h30, 18 horas ali para passar o som, montar as coisas. O pessoal da logística chega junto para arrumar as cadeiras, dar uma limpeza se precisar e tal. Eu sou pastor e vou pregar. O meu papel é pregar. A pregação começa depois que o culto começou, às 8h30. Eu pego a palavra, prego até 9 horas, 9h15. Só que eu chego 5h30, junto com todo mundo. Por quê? Porque os meus voluntários precisam saber que eu estou ali para servi-los. Eles precisam saber que eu estou disponível para o que eles precisarem. O líder, ele está servindo o voluntário, ele está do lado do voluntário para que o voluntário desempenhe o seu papel tranquilamente, sabendo que se alguma coisa acontecer, o líder está ali. Então, quantas vezes no ensaio da banda, na passagem de som, na configuração do espaço, o pessoal montando multimídia, montando as coisas, deu um problema, não sei o que, cara, como é que a gente vai resolver isso? Relaxa, galera, estou aqui, qual é a dificuldade? Como é que a gente vai resolver? Pastor, não sei e tal. Não, vamos lá, resolve tal. Desde que a gente começou a fazer isso, eu nunca vi nenhum dos voluntários reclamar que tem que chegar cedo. Nunca vi nenhum dos voluntários da banda reclamar, caramba, velho, 5 horas da tarde. Pelo menos ali no momento, não, eles chegam e eles veem eu abrindo a porta, eu montando as coisas junto com eles e falo, se o pastor está fazendo isso, se o líder está fazendo isso, eu vou fazer também. Então a primeira coisa que o líder precisa entender como seu papel de líder é: eu sou um servo, eu sirvo aos voluntários. Os voluntários não me servem, eu sirvo aos voluntários. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, um líder, ele assume uma posição desconfortável. A partir do momento que tu se torna líder, tu assume a pior posição que se pode ter na igreja. Seja um líder ministerial, seja um pastor. Por quê? Eu anotei aqui. Um líder, ele passa a entender que o sossego dele acabou e a postura dele começa a sempre ser observada. Ele não tem mais opinião própria. Ele não tem mais forma de pensar individual, porque agora ele representa a igreja, ele representa aquilo que foi planejado, a missão, a visão, o propósito da igreja. As atitudes desse líder vão ser sempre medidas como um líder. Por exemplo, lá na igreja, a minha avó é da igreja, minha avó é muito crítica, ela é muito chatinha, assim, ela fica falando um monte de coisa, e aí, de vez em sempre que ela fala comigo, ela é família, e eu não sou uma pessoa perfeita, eu sou uma pessoa com vários defeitos, e aí uma discussão, uma coisa, ela fala, meu filho, tu, um pastor da igreja, fazendo isso, um líder na igreja, como é que tu pode fazer isso, sabe? E aí aquilo dá meu Deus do céu. Só que é verdade, a gente vai para uma posição desconfortável, acabou. As pessoas vão estar sempre olhando para a gente de uma forma diferente. Ser líder é ser o prato principal na mesa de jantar dos seus liderados.
Quantas vezes eu já não fui jantado na casa das pessoas lá da igreja? Não é verdade? Quantas vezes eu já não fui... Quantas vezes o líder já não é cozido no almoço lá para ser almoçado? O pessoal senta na mesa e começa a almoçar o líder. E, cara, não tem problema. Realmente não tem problema, porque esse é o papel que a gente assumiu. Então, se você não quer ser um líder, se você entende que você não está preparado para ser observado, para as pessoas olharem para você e verem você e olharem as suas atitudes, cara, cuidado. Não queira ser líder então. Agora, se você for líder, saiba disso, você está assumindo uma posição desconfortável. E as pessoas vão olhar. Sempre vai ter alguém que vai reclamar do teu trabalho. Sempre vai ter. Sempre vai ter alguém que vai reclamar do teu trabalho. Você assumiu uma posição desconfortável. Terceira coisa, um líder não tem mais opinião própria. Acabou sua opinião própria. Seu posicionamento político não existe mais. Sua ideologia não existe mais. Aquilo que você acha certo ou errado não existe mais. Porque agora você não responde mais por você. Você é uma pessoa que representa, como eu falei, representa a igreja, esse corpo, esse organismo. E agora, por exemplo, eu pastoreio vascaínos e flamenguistas. Eu pastoreio bolsonaristas e lulistas. Eu pastoreio feministas e machistas. Cara, eu não posso mais emitir a minha própria opinião, porque sempre vai ter alguém no grupo que não vai concordar com ela. E aí vai fazer o quê? Vai levar isso para um lado pessoal, e vai querer me atacar, e vai me dar mais trabalho. Então, por exemplo, teve um pastor lá de jovens, que ele pegou, lá na nossa igreja, antes de mim, ele postou na internet, no Facebook, na época, uma foto de um show do Queen, Fred Mercury cantando, e a filhinha dele, bebezinha, 2 aninhos, olhando para a TV, e assistindo o show do Fred Mercury. E aí ele pegou e postou assim no Facebook, ensinando para minha filha desde cedo que é música de qualidade. E postou. Tem um pastor que eu conheço que foi dançar aquela música do Tá Movimentando com a Juventude. Né? E postou. Cara, isso deu um bafafá na igreja, porque os irmãos da igreja ligaram para o pastor Jonas lá na IBB e falaram assim: como assim? Estão ensinando, o pastor de jovens está ensinando os jovens a ouvirem música secular, está incentivando, não era para ele estar falando de música de Deus, não sei o que. Cara, eu não vou entrar nos méritos de pode ou não pode nesse papo aqui, mas está vendo como é perigoso? E aí o pastor Jonas chamou o cara e o cara falou assim: não, pastor, mas não tem nada a ver, meu gosto pessoal, meu gosto musical, isso não influencia minha fé, não sei o que, não sei o que. Aí o pastor Jonas falou assim: o dia que você aceitou ser líder, você perdeu a sua opinião própria. Você não tem mais opinião própria. Parece pesado isso, mas é a mais pura verdade. Você agora fala do reino, você agora fala do propósito, da missão. Isso pode parecer ministerial, mas isso serve para a vida, cara. O dia que você entrar numa empresa onde tem valores e normas a serem seguidas, e você for um líder nessa instituição, você vai ter que fazer o que a empresa determina. E você vai ter que fazer com que os seus liderados, incentivar os seus liderados a fazerem a mesma coisa. E na igreja não é diferente. A IBG tem um propósito, tem uma missão, tem uma visão. O Geração Vertical tem uma missão, tem um propósito, tem uma visão. O que a gente tem que fazer? Seguir isso, fazer isso, falar isso, respirar isso, incentivar os voluntários a fazerem isso. Não dá para a gente ter mais opinião própria. Pontos de vista políticos, gostos musicais, estilos musicais são exemplos que precisam ser medidos quando se é líder. Não dá mais para causar polêmica. Deixa os voluntários causar polêmica. Eu tenho uma jovem lá na igreja que vive postando coisa no Instagram, tal, arrumando polêmica, não sei o quê. E aí quando alguém vem falar comigo, eu falo: cara, deixa a menina lá, a vida é dela e tal. Agora, no dia que ela se tornar líder, eu vou chegar para ela e falar assim: fera, acabou. Você não pode mais publicar isso aí. Mas aí estão querendo me calar. Não, então não seja líder e fale o que você quiser. Agora, a partir do momento que você vai influenciar pessoas no reino, em nome da igreja que você é líder, frequenta e participa, você não tem mais opinião própria. Você tem que influenciar. E essa é a quarta coisa. Gente, liderar é influenciar pessoas. Ser líder de uma igreja ou um ministério é fazer com que o seu trabalho seja influenciar pessoas. Existe uma grande diferença entre o líder de tarefas e o líder de pessoas. Existe uma grande diferença. O líder de tarefas e o líder de pessoas. Nós estamos trabalhando aqui, tratando nesse conteúdo sobre entender o nosso papel de líder de pessoas, tá? Porque nós somos cristãos e o ponto central do cristianismo gira em torno das pessoas.
O ponto central da cruz gira em torno da ação de Cristo na vida de pessoas, e não em processos, em sistemas, em práticas. Todas essas coisas, elas favorecem e devem ser utilizadas para que pessoas sejam cuidadas. Por isso que o líder, ele não vai pastorear processos. Por isso que o líder, ele não vai cuidar de sistemas, de ferramentas. Ele vai cuidar de pessoas. Quando você cuida de pessoas, as pessoas cuidam dos processos. Anota isso aí e posta no seu Twitter. Quando você cuida de pessoas, as pessoas cuidam dos processos. Então você vai ser líder, sei lá, de transmissão, né? Cara, você tem que se preocupar com a transmissão, tem que se preocupar com todos os processos, todas as práticas, porém, você tem que se preocupar com pessoas. A partir do momento que você deixar as pessoas de lado, elas vão sair. Elas não vão falar, pô, o cara não cuida de mim. Por exemplo, eu cometi um erro muito grave esses dias. Muito grave, muito grave. É bom falar dos meus BO também, porque senão vocês vão achar que o cara é perfeito, né? A gente teve uma reunião marcada com a... Tudo bem? A gente teve uma reunião marcada com a liderança de jovens lá. Eu e mais todos os líderes ministeriais. E aí, cara, reunião para mim é presencial, olhar no olho, falar, conversar. E o pessoal, não, vamos marcar uma online. Ah, eu não posso, tenho faculdade. Aí já comecei a ficar bolado. Porque no começo do ano eu assumo um compromisso com todos os líderes e falo, galera, esse ano vocês são meus, beleza? Beleza. Esse ano é reunião, é encontro e vocês vão estar, beleza? Beleza. Aí no começo do ano todo mundo diz beleza. Chega no meio do ano, a galera, então, arrumei a namorada. Então, pessoas, cara. E aí aconteceu, uma moça pegou e falou pra mim assim, eu não vou na reunião, depois o meu marido vai e me passa tudo que tu falou na reunião. Só que eu tinha um feedback muito importante para dar para essa moça na reunião. Eu planejei feedback para cada líder. E aí ela falou, não vou, passa pro meu marido. Cara, quando ela falou isso, meu sangue subiu. Eu falei, caraca, velho, olha a importância que ela tá dando para a reunião. Aí eu peguei, isso ela mandou no privado, eu peguei e mandei no grupo, galera, reunião cancelada, vou remarcar a data. Peguei, explodi assim, tá. Aí depois ela me chamou no privado, a gente começou a discutir, começou a conversar, não sei o quê. Tu desmarcou a reunião por causa de mim? Eu falei, cara, sim, desmarquei. Ela, nossa, mas por quê? Não sei o quê. Eu falei, cara, se tu não tá valorizando a reunião, eu precisava falar contigo, não precisava falar com teu marido. Ah, mas tu nem perguntou. Aí ela falou uma parada que me doeu. Ela falou, tu nem perguntou o que aconteceu comigo. Tu nem perguntou se eu tô bem, se teve algum problema, se teve alguma dificuldade, se eu tive algum compromisso importante. Tu simplesmente tomou uma atitude sem me consultar e me pastorear. Só faltou ela falar isso, tu não foi meu pastor, tu foi meu chefe. Aí eu sentei para trás assim e falei, pai, verdade, me desculpa, mas a reunião está desmarcada. Aí, enfim, aí conversei com ela, tal, pedi perdão, a gente se acertou, conversou, mas isso me fez refletir muito. E depois dessa conversa eu escrevi na minha mesa assim um bilhete, colei na parede que fica só eu vendo, assim, as pessoas que entram na sala não veem, só eu vejo. É bem no meu armário assim. Eu escrevi assim, nunca se esqueça, eles são pessoas, eles são humanos. Porque a gente está lidando com pessoas, cara. E as pessoas têm dificuldades, têm problemas. Né? Quem foi que falou, não está aqui eu acho, né? Alguém falou, pô, o cara teve um dia mal, foi o Renan lá que toca teclado, né? Pô, o cara, o motoboy tá atrasado, cara, o bicho teve um dia mal. E aí, não interessa, cara, realmente, às vezes a gente tá na correria e não percebe as necessidades das pessoas. E como líder, a gente tem que ter esse cuidado. Então o líder saiba, liderar é influenciar. Porque a igreja precisa influenciar pessoas. A igreja não precisa pregar. É óbvio que ela vai pregar, porque através da pregação ela influencia pessoas a seguir a Cristo. A igreja não precisa ser preta ou colorida. A igreja não precisa ter uma estrutura excelente de transmissão, de som, de músicos. A igreja precisa influenciar pessoas. Uma igreja que não influencia pessoas não precisa estar aberta. Ah, não, mas essa igreja está muito longe da minha realidade. Mas se você, como líder, não influencia pessoas, a igreja não está influenciando pessoas. A gente fala assim, pô, a igreja não faz nada, a igreja não muda. Se eu não mudar como líder, aí realmente a igreja não muda. Então a gente tem que começar a fazer, cara. Pô, eu estou influenciando pessoas no meu ministério. Ah, meu ministério é eu e outra pessoa. Eu e mais um. Você está influenciando ela? Se você conseguir influenciar ela, você está sendo igreja. E a igreja vai caminhar nesse processo. A igreja e o seu papel como líder é influenciar pessoas. Quinta coisa, isso aqui é muito bom. O líder, ele capacita e não faz. Mas cuidado, presta atenção. Essa é a quinta coisa. O líder, ele capacita e não faz. Olha só, ser líder é usar a influência para capacitar pessoas.
Só que para capacitar pessoas, eu preciso saber o que eu quero que elas façam. Então, por exemplo, eu montei um ministério de integração lá na igreja, os jovens lá. Montei nos jovens, marquei uma reunião com o ministério de integração da igreja, expliquei para os líderes da igreja, e os líderes da igreja falaram, é isso, a gente precisa fazer isso. Vamos marcar um treinamento com toda a igreja. E agora toda a igreja segue esse modelo. A gente usa lá na IBB a juventude como piloto, projeto piloto. Tudo que a gente quer implantar na igreja, a gente implanta nos jovens. Se der certo, a gente vai para a igreja, senão a gente já refaz ali mesmo. O que eu fiz? Cheguei nos jovens e falei assim, galera, vamos montar aqui um grupo de integração. Não é nem só recepção, integração. Vai integrar a pessoa, ela tem que entrar e ser bem recebida. Então a gente vai ter alguém sempre na porta, sempre atento. Cara, como é que fala? Não fala, e aí meu, quanto tempo que não vem na igreja, tá louco, hein? Fazia um tempão que não vinha, até que vinha, apareceu. Cara, a pessoa não vai voltar nunca mais. Vai falar, nunca vem. Quando eu venho, os caras ficam falando isso pra mim, eu vou embora. Galera, não, e aí, que bom, que saudade, seja bem-vindo. Todos, sejam bem-vindos, cumprimento, fica à vontade, se precisar de alguma coisa pode me procurar. Aí ensinei isso pra galera. O que eu fiz? Botei a galera para fazer e saí da recepção, fiquei uns 2 dias na recepção com eles, depois saí. Por quê? Porque o líder capacita e não faz. Cara, vocês estão fazendo errado, deixa que eu faça isso aqui, deixa que eu resolvo. Vocês estão fazendo errado, deixa que eu resolvo. Mano, nunca vai rolar, nunca vai crescer. Agora, se você capacitar e deixar as pessoas fazerem, de fora, o líder consegue ver o que está errado, o que pode ser melhorado e o que pode ser aprimorado. Quantos processos eu já aprimorei lá na liderança, porque eu não estou mais participando. O Luan, meu colega de trabalho, ele era meu estagiário, hoje ele é meu colega de trabalho. Ele hoje é o líder da parte toda de vídeo lá da juventude. Então eu falo para ele, Luan, faz isso. Aí o Luan pegou um dia, botou uns voluntários para servirem na transmissão e tal, e ficou de fora. Aí ele ficou de fora e ele ficou vendo o programa que a gente usava para transmitir os slides, o Procline, que é tipo o Waze Worship aí, que o pessoal usa, né? Tal, ele olhou e falou, nossa, tem que mexer nisso aqui, velho. Tem que mexer, tá muito feio. Aí durante a semana ele mandou uma mensagem, tá vendo? Temos que arrumar o Procline. Eu falei, cara, arruma lá. Por que ele conseguiu ver que o Procline estava desatualizado, com as letras feias e tal? Porque ele saiu da operação. Ele deixou alguém fazendo aquilo que tinha que ser feito e ficou de fora vendo. E quando ele ficou de fora vendo, ele pensou, opa, olha lá, uma coisa que eu posso melhorar. Olha o que eu posso melhorar. A gente fez isso na fotografia. Colocamos, ensinamos as 2 pessoas coisas básicas sobre foto. Entregamos a câmera na mão e falou, vai fotografar. Eu não sei. Aperta esse botão aqui, bota a pessoa na luzinha e fotografa. Aí a pessoa fotografou, horrível, tudo desfocado, teto, pessoa de lado, tudo torto. Aí a gente chamou a menina na sala e falou, vamos te explicar agora como é que faz. Aí o Luan viu ela trabalhando e pensou como é que ele poderia ajudá-la. O Feldman, que é o fotógrafo nosso lá da juventude, viu eles trabalhando e ajudou. Aí sentou, explicou tudo, mostrou tudo. Então o líder, ele precisa saber fazer, primeira coisa, mas ele não vai ficar fazendo o tempo inteiro. Ele sabe fazer, ensina os voluntários, capacita os voluntários e fica de fora dando treinamento, ajudando eles a se desenvolver. Não adianta você ser um líder que também não conhece da parada. Fui nomeado aí líder de alguma área. Vai se informar um pouquinho, vai pesquisar, vai conhecer, vai buscar, vai querer saber mais sobre essa área. Não adianta, senão você não vai ter autoridade. O líder, ele também tem que ter um pouco de moral para falar sobre as coisas. Então ele busca conhecer, busca se capacitar nisso e busca capacitar as pessoas. Eu não tenho problema nenhum, eu também trabalho com vídeo, não tenho problema nenhum em reconhecer que o Luan, cara, o moleque já passou na minha frente faz tempo. Não tem problema nenhum reconhecer isso, porque foi para isso que eu treinei ele. Agora eu não treinei ele para ficar abaixo de mim sempre. Treinei ele para passar na minha frente. E agora o moleque está voando e eu só falo para ele, Luan, quero tal coisa. Ele falou, deixa comigo. Faz lá, pá, grava, e manda ver. Agora, e aí eu tenho mais tempo como líder para pensar outros processos, para desenvolver outras áreas e para melhorar outras questões. Sexta coisa, o líder, ele visualiza. Tá? O líder, ele visualiza. Ao líder, Deus dá a capacidade de ver. Isso é Deus que dá. Para o líder, Deus dá a capacidade de ver. O líder vê coisas que o voluntário, que as pessoas que não estão nessa área não conseguem, não percebem. Agora o líder consegue ver coisas que ninguém mais vê, porque Deus dá essa capacidade para ele mesmo. E se Deus dá essa capacidade para o líder,
ele precisa mostrar isso para as pessoas. Ele precisa esclarecer, ele precisa compartilhar. É a famosa visão. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar sobre visão. Visão, propósito, valores. Visão, missão, valores, propósito. Todo mundo já ouviu falar, né? Visão. Qual é a visão? Qual é o propósito? Qual é a missão? Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso. E o líder, ele de fato, ele precisa saber disso. A nossa igreja, ela tem uma visão muito clara. A Igreja Batista de Barreiros. Hoje, de 2018 para cá, a gente briga muito por essa visão. A visão é a seguinte: amar a Deus e servir as pessoas. Amar a Deus e servir as pessoas. Essa é a nossa visão. E a missão da igreja é alcançar pessoas para Jesus. São essas duas frases que regem a IBB. Meu papel como líder é fazer o quê? Voluntários, galera, amar a Deus e servir as pessoas. Voluntários, alcançar pessoas para Jesus. Galera, amar a Deus e servir as pessoas. Ah, pastor, vamos fazer tal coisa. Vamos amar a Deus e servir as pessoas? Isso aí que a gente vai fazer encaixa na nossa visão. O líder, ele pega a visão e ele compartilha dessa visão para as pessoas. Ah, Otaveira, é muito legal isso, mas aqui na IBG não é tão claro isso. Não tem problema. Você pode começar a desenvolver isso na sua área. O que você quer fazer com o seu propósito, com o seu ministério? O que você quer fazer com isso? Começa a fazer, velho. Começa a fazer. Vai desenvolvendo. Vai trabalhando. Ó, foi o que Deus fez com Moisés. Deus deu uma visão para Moisés. Moisés trabalhou essa visão, mas ele viu a terra prometida? Ele pegou na terra prometida? Não. Mas nem por isso ele deixou de fazer. Nem por isso ele deixou de seguir essa visão. Essa visão foi se concluir com Josué. Mas ele correu atrás disso, ele guiou o povo, ele direcionou o povo para essa visão. Ele chegou um momento que ele teve que dividir o grupo, teve que levantar outros líderes, escolher outras pessoas para ajudarem na caminhada, isso está lá em Números. Agora o que acontece? Ele recebe uma visão e fala, que legal, recebi essa visão. Se ele não compartilhar dessa visão, nada acontece. Os voluntários não sabem o que estão fazendo. Todo culto lá na igreja, todo encontro que eu tenho com os meus voluntários, eu faço questão de frisar o que eles têm que fazer. Lembra, sempre, visão e missão. Visão e missão. Visão, Bill Hybels, que escreveu um livro muito legal sobre liderança corajosa, o nome do livro, ele fala o seguinte: visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Então tu vai ver lá os próximos passos do Ministério de Transmissão e tu tem que se apaixonar por aquilo de uma maneira tão grande que tu vai correr atrás sempre. Tu vai pensar melhorias sempre. Eu compartilhei com os jovens, com a banda, lá, o seguinte, eu falei, galera, eu quero melhorar o som do nosso espaço. Um espaço bem parecido com esse aqui. Quero melhorar o som do nosso espaço. Tá uma porcaria. O que a gente pode fazer? Vamos comprar uma mesa. A igreja não vai ajudar com nada, a igreja não vai dar nada. Eu falei, cara, é a gente. O que a gente vai fazer para a igreja? Nós somos a igreja. Cara, eu quero que seja um som da hora. Aí eu falei, vamos gravar o culto, vamos transmitir o culto ao vivo. Meu Deus, não sei o que e tal. Transmitimos o culto dos jovens ao vivo, os caras falaram, a gente precisa de uma mesa. A mesa de som vai melhorar. E a gente no nosso estúdio de música tinha uma mesa gigante de 32 canais da Yamaha, top. Não era digital. E eu nunca me lembrei de usar essa mesa. E no culto, no salão de culto dos jovens, a gente usava uma mesa bem velha, com um monte de canal queimado, de 12 canais. Aí de repente o meu técnico de som falou, vocês estão querendo comprar uma mesa? Um dos jovens. Cara, por que a gente não troca? Porque no estúdio a gente usa 4, 5 canais para ensaiar, e no culto a gente precisa de um monte de canal, um monte de efeito, um monte de auxiliar e não tem. Aí eu falei, caraca, velho, a gente tava quase gastando 5 mil reais, 4 mil reais numa mesa, e aí tinha uma baita mesa no estúdio, aí a gente trocou. Aí a galera ficou apaixonada, ela falou, cara, olha só, a gente só trocou uma mesa, galera, só uma mesa. Aí o moleque da bateria falou, Taveira, olha só o que eu achei. A gente comprou uns acrílicos, uns vidros acrílicos redondos, depois eu posso passar para vocês verem. Que tu coloca eles na frente dos pratos, eles diminuem o som da bateria. Porque o pastor da igreja estava, vamos botar uma bateria acústica aqui. Eu falei, não, pastor, calma, deixa os jovens fazer barulho e tal, não sei o quê. Aí ele, não, então resolve isso aí, tá, fica tranquilo. Aí eu falei, galera, é isso aqui, esse é o orçamento, mandei no grupo da banda. Aí o jovem assim, pastor, já conseguimos 2. Já compramos, 500 reais. Falei, já conseguimos. Eu falei, caraca, como assim? Eu falei, não fala pra ninguém, mas eu comprei um e o outro batera comprou o outro.
Ah, pastor, mas a igreja nunca ajuda, a igreja nunca dá. Claro que dá, eles são a igreja, eles estão fazendo, eles estão ajudando. Ou a gente quer que o pastor saia do gabinete dele, que não vive essa realidade, venha aqui e faça. Não dá. O presidente da igreja, o vice-presidente, não, cara, a gente vai correr atrás e vai montar. Aí montamos. Aí o moleque falou, cara, mas tem que comprar estante, porque agora o pedestal, o vidro precisa de um pedestal. Aí eu mandei no grupo, falei, galera, agora a gente precisa dos 2 pedestais, já ganhamos um negócio, deixa que eu compro. Aí o outro cara já comprou, já está tudo montado lá. E a galera está fazendo isso assim, ó, de uma maneira. Aí o irmão falou, pô, a gente precisa trocar a luz. Não, deixa que eu compro. O irmão deu uma oferta, R$3.000, a gente comprou luzes, tudo nova para a igreja. As pessoas estão fazendo isso. Não estão olhando e falando, nossos líderes não fazem nada. Não, os líderes estão fazendo. Só que a liderança está fazendo outras coisas. Então a gente não pode simplesmente deixar rolar, a gente tem que correr atrás também. Porque a visão apaixona. Pessoas apaixonadas dão um gás que vocês não têm noção. Então o teu papel como líder é fazer as pessoas se apaixonarem pela visão, pelo teu projeto. Não queira fazer o negócio funcionar bem sem pessoas. E não queira fazer com que as pessoas façam o negócio funcionar bem sem elas estarem apaixonadas por isso. Então a comunicação da igreja, não adianta você querer fazer uma excelente comunicação sem pessoas, não vai dar. Não adianta você chamar um monte de pessoas e colocá-las para fazerem a comunicação da igreja sem elas estarem apaixonadas por isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para as pessoas a paixão que eu tenho pela comunicação. As pessoas vão ver que eu sou apaixonada por isso, que eu sou apaixonado por isso, elas vão se apaixonar também e aí elas vão fazer muito melhor do que eu. Esse é o papel do líder. 7ª coisa, líder se responsabiliza. Líder se responsabiliza. O líder ele se responsabiliza pela visão e coloca seu coração naquilo. Receber uma visão é diferente de colocar ela em prática. Como eu falei, a gente recebe a visão, mas a gente não coloca ela em prática, não adianta. Então o que ele precisa fazer? Para isso é preciso muitas vezes reorganizar as prioridades. Só olhar para o que Abraão, Neemias, Moisés, Pedro, Paulo, esses caras fizeram não vai ser suficiente se a gente não fizer também. O pastor Jonas ele sempre fala no passo 1 lá para a igreja, quando as pessoas estão chegando na igreja para conhecer a igreja, ele tem um bate-papo assim, e ele fala para as pessoas, olha, os irmãos que construíram a igreja há 40 anos atrás já morreram, muitos já morreram. Pessoas que fundaram, que colocaram tijolo aqui, já morreram. Eles já contribuíram, eles já fizeram o que tinha que ser feito. E a gente? Agora é vocês que vão contribuir. Agora somos nós que vamos fazer. Então se a gente não fizer, os caras não vão ressuscitar. Moisés não vai ressuscitar, Pedro não vai ressuscitar, Paulo não vai ressuscitar para falar do evangelho, para cumprir o reino. É a gente. Então a gente tem que entender e abraçar essa visão. Esses são alguns pontos que eu queria destacar para vocês sobre qual é o papel do líder, beleza? Isso precisa ficar muito claro para a gente, porque quando você entende seu papel, você consegue desenvolver isso de uma maneira muito mais dinâmica, muito mais fácil. Deixa eu ir para um segundo capítulo aqui, rapidinho, mais 5 minutos, depois eu finalizo e a gente pode conversar um pouquinho mais livre. Olha só, o que é o líder cristão agora? Esse é um segundo capítulozinho desse material que eu separei para vocês. Esse primeiro aí foi o nosso papel. Agora o segundo papel é entender quais são as características de um líder cristão. Pode ter líder aí na empresa, agora o líder cristão ele precisa ter a primeira coisa que é o quê? Consciência cristã. Não adianta eu ser líder na igreja se eu não sei o que Jesus fez por mim, velho. Não adianta. Porque a igreja é movida por pessoas que são voluntários, que são servos, que são simples, que são humildes, que são dispostas. E se eu como líder não sei o que Jesus fez por mim, eu não vou aguentar o tranco. Se eu não tenho plena consciência de quem Jesus é para mim, eu não vou aguentar o tranco de liderar. Agora, se eu tenho uma consciência cristã, eu consigo liderar com autoridade, com sabedoria, e eu consigo mostrar para os meus liderados quem Jesus é para mim, e eles também vão liderar e vão servir sabendo quem Jesus é. Eu falo para todos os jovens e voluntários lá da IBB o seguinte, todos os líderes e todos os voluntários, falei, para você servir conosco, você precisa ser crente. Você não pode servir se você não for crente. Se o cara começa a servir e não é bem crente, a gente já, cara, obrigado, vai dando uma escala mais espaçada para ele,
vai convidando ele para vir para o culto mais, para ver se Jesus fala com ele durante a pregação, porque o serviço dele não está sendo bem feito, ele não sabe nem quem Jesus é. Eu pergunto, você sabe quem Jesus é para você? Jesus é um cara legal, né, que amou as pessoas. Eu falo, pelo amor de Deus, velho, você é meu líder, como é que você não sabe dizer que Jesus é teu Senhor e Salvador e morreu para te salvar, velho? Se tu não sabe dizer isso, tu não serve para liderar as pessoas na igreja. Pode ser um excelente líder lá fora, agora um líder cristão precisa saber quem Jesus é. Salmo 127, versículo 1 fala que se não for o Senhor o construtor da casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então, se eu não tenho noção de quem Deus é para mim, todo o meu trabalho de liderança vai por água abaixo. Por isso que são pessoas, porque o cristianismo se envolve e contém pessoas inseridas nele. Segunda coisa, o líder ele precisa estar alinhado com a visão da igreja. Eu cheguei para o pastor Jonas em 2018 e falei, pastor, qual é a visão da igreja? O que o senhor quer que eu faça? O que tem para fazer? No começo da Life, a gente tinha uma visão na Life, fazer a diferença pela cruz. A gente tem uma cruzinha, eu até tenho tatuado aqui no braço, alguns de vocês já viram, que é a cruzinha da Life. A gente montou, caraca, mano, olha só que da hora, fazer a diferença pela cruz e tal. E aí a gente começou o trabalho com jovens. Qual a visão que a gente vai ter para os jovens? Não, vamos fazer uma juventude simples, essencial e que alcance os corações das pessoas. Caraca, mano, que da hora, simples, essencial. A gente lê o livro Igreja Simples, caraca, o básico, vamos fazer o simples, que é compartilhar o evangelho verdadeiro, vamos ser simples, vamos ser essencial e vamos ser excelente, tá, da hora. Aí Deus falou comigo assim, tá, e a visão da tua igreja? Porque tem visão para os adolescentes, tem visão para os jovens, mas e a igreja? Aí eu sentei com o pastor e falei, pastor, qual é a visão da igreja? Ele falou, vamos definir, vamos organizar essa visão. Aí a gente sentou com os outros pastores, organizamos a visão da igreja. E aí a visão ficou essa, amar a Deus e servir as pessoas. Aí eu fui lá na Life, muito triste. Falei, galera, vai mudar nosso slogan, a nossa visão. Como assim, pastor? Não, a gente não vai mais falar fazer a diferença pela cruz. Sério? A gente vai falar o quê? Amar a Deus e servir as pessoas. Ah, pastor, poxa, que triste. Aí eu falei, pois é, galera, é fogo. O pessoal lá de cima, a liderança é complicado. Liderança, os caras trouxeram um monte de coisa nova aí. Não posso falar isso, cara. Eu sou o líder deles. Aí eu peguei e falei, não, vocês estão errados. A gente está dando um passo maravilhoso. Meu coração não estava, eu queria manter a mesma frase, muito mais bonita, muito mais impactante. Eu peguei e falei, cara, a gente está dando um passo maravilhoso. A gente está trazendo a realidade da igreja para dentro do nosso grupo. A gente está sendo uma coisa só com a igreja, a gente está servindo a igreja, nosso papel está se unindo cada vez mais com a igreja. Então vocês estão sendo IBB agora, estão deixando de ser só live. Aí eles, caraca, é verdade, é isso aí. A galera, pô, se pagou. Agora é só amar a Deus, servir as pessoas e ninguém mais fala outra coisa. E aí dos jovens, que a gente tinha acabado de fazer, mesma coisa, tiramos e mudamos. Trouxemos a original ali. Então, esteja sempre alinhado com a visão da igreja. A grande dificuldade é que muitas igrejas não sabem o que estão fazendo da vida e acabam comprometendo a liderança dos seus líderes. Por isso, se você se encontra nessa neblina, sente com seus líderes e pergunte, qual o propósito dessa igreja? Está servindo aí com o Mateusão, mas não sabe para onde o Mateusão está indo? Senta do lado dele e fala, pastor, para onde a gente está indo? Para onde está me levando? Pessoas não seguem pessoas que não sabem para onde vão. Pessoas não seguem líderes que não sabem para onde vão. Todo líder ele precisa saber para onde a igreja caminha. E todo voluntário vai seguir, cara, apaixonadamente esse líder que sabe. E da mesma forma, vamos chegar no pastor da igreja, na liderança da igreja, para onde a gente está indo? Vamos definir. Vamos trabalhar. Ah, pastor, isso não compete a mim. Mas não é porque não compete a você que você não pode pensar, sonhar, orar a respeito disso, pedir para que Deus mostre isso para você, para que você possa contribuir com isso. Eu e outros pastores contribuímos lá na igreja para que a gente reorganizasse isso e realinhasse o nosso trajeto. Se a gente não tivesse pensado, talvez a coisa continuaria da mesma forma. Então é fundamental que a gente tenha esse pensamento de se alinhar com a liderança e jamais contrariar a liderança. Jamais. Se alguém vem falar mal do meu ministério para mim, fulano do teu grupo está fazendo tal coisa errada. Eu falei, alto lá, deixa comigo, meu grupo, meus voluntários, minha galera, fica tranquilo aí. Ah, pastor, mas está errado. Eu falei, deixa que eu vou lá resolver. Aí eu vou lá, fulano, isso, tal. Pô, pastor, aconteceu, tal, não sei o quê.
vacilei, não sei o que, tal. Beleza. Aí eu volto. Falei, meu irmão, já resolvi, meu irmão não precisa mais se preocupar, tá tudo certo. Beleza? Ah, não, pastor, tá, não sei o que. Agora eu pastor, olha só, teus jovens lá, meus jovens não dá, cara, não tem jeito, aquela galera é perdida mesmo. Se eu fizer isso, cara, acabou. Que moral que eu vou ter para mostrar para o meu voluntário que ele é importante? Se eu não cuido dele, se eu não tomo uma pedrada por ele, não tem como. Teve umas meninas que vieram falar mal dos meninos. Adolescente nessa fase se odeia, depois não se larga, né? Mas beleza. Elas vieram falar porque fulano não sei o que, porque fulano não sei o que, porque fulano não sei o que. Aí eu peguei e sentei e falei assim, vocês são tudo umas hipócritas. Como assim, pelo amor de Deus? São tudo faladeira, cara. Eu conheço a tua vida. Tu era isso aqui, aquilo outro, tá falando agora as mesmas coisas do fulano. Tu anda, e o cara era meu discípulo, a gente está fazendo discipulado junto, toda semana a gente se encontra, toda semana o cara compartilha as necessidades, as dificuldades, as falhas comigo. E naquela semana a gente estava falando sobre relacionamento com Deus, ele falou, cara, eu estou a semana inteira orando, buscando a Deus. O cara está na crescente, por causa da fofoca das meninas, se isso chega no cara, isso ia destruir a vida dele. Aí eu sentei com elas e falei, vocês estão caminhando com ele? Ah não, a gente só ficou sabendo que eles foram no aniversário, não sei o quê. Eu falei, eu já conversei com o cara. E eu, graças a Deus, já tinha conversado com ele. Falei, eu já conversei com o cara. Eu já perguntei para ele. Eu cheguei nele. E posso falar para vocês? Eu já exortei ele. Então o papel de vocês é ficar quietinhas. Aí elas, e falei, bem assim mesmo. Falei, cara, vocês têm que relaxar. Relaxa aí, vocês estão muito na crista da onda. Vocês são iguais a eles, cara. Aí elas, é verdade, desculpa, tal, não sei o quê. Falei, então para de falar do cara e vai andar com o cara. Vocês não andam com ele, vão criticar ele, aí é fácil. E hoje são super amigos, servem juntos e estão caminhando juntos. Por quê? Porque eu decidi me relacionar bem com a minha liderança e jamais contestar a minha liderança. Terceira coisa, coloquem Deus como prioridade. Você vai liderar, Deus não chama pessoas preguiçosas. Pô, pastor, estou com pouco tempo para liderar. É esse cara mesmo. É esse aí que eu quero. O cara que está lá em casa coçando a cabeça o dia inteiro, tá de boa. Qual o homem da Bíblia que Deus chamou para fazer alguma coisa que ele já não estivesse fazendo algo antes? Qual? Se tu me achar eu tiro esse tópico daqui e a gente refaz a conversa. Todos estavam ocupados. Todos estavam em alguma função muito importante. E Deus tira o cara da função dele e da outra. E eles têm que fazer. A gente precisa refletir sobre isso. Quarta coisa, comportamento e integridade. O líder precisa cuidar do seu comportamento, principalmente nas redes sociais. Estou falando com líderes jovens aqui. Comportamento e integridade, Twitter, Facebook, Instagram, comportamento e integridade. Sei que o pessoal da banda tem que ir lá, né? Tem que passar o som. Manda ver lá, rapaziada. Boa passagem de som para vocês lá. Vai ficar gravado, depois o pessoal manda para vocês também. Comportamento e integridade. O líder ele precisa cuidar disso, cara. Ter um bom nome é fundamental. O cara vai ser líder, a igreja vai observar ele de uma forma diferente. A igreja vai olhar para ele e falar, esse cara é líder? Tinha um jovem na igreja, líder meu, amo o cara, amo ele. Peguei para ele e falei assim, cara, isso que você postou tá errado. E o cara falou um monte de palavrão, jogando o LOL. Olha aí, galera que joga LOL aí. O cara jogando LOL falando um monte de palavrão. Aí eu peguei e falei para ele assim, eu jogo LOL também. E eu não fico falando esse palavrão aí. Aliás, pastor, mas é normal, todo mundo está falando, é comum na comunidade do LOL, dos jogos lá online, todo mundo fala. Aí eu falei, cara, desculpa, mas você é líder aqui na Life e você não pode fazer isso. Você não é todo mundo. Eu pensei que eu nunca ia falar isso para alguém, né? Mas eu falei, minha mãe sempre falou isso para mim, mas eu pensei que eu não ia falar, mas eu falei. Depois eu falei, cara, que careta, mas enfim, falei para ele. Aí eu falei, tirou duas opções. Ou você se arrepende, deleta o vídeo, estava no YouTube, porque ele saiu no YouTube de grupos de famosos, assim, de compilados, assim, então ele ficou todo feliz que apareceu nos highlights de vários sites aí. Eu falei, ou você deleta esse vídeo, ou você sai da liderança. Aí ele falou, faz o que tu quiser. Eu falei, não, eu não faço o que eu quero, eu vou agir de acordo com a tua postura. Aí, então acho que é isso aí, não sei o que e tal. Aí eu peguei e falei, então tá bom, se você quer ouvir que você não faz mais parte da liderança, é isso que vai acontecer. Você não é mais meu líder hoje. Aí ele, não, beleza então. Aí saiu, cara. Pra mim foi horrível, doloroso. Perdi um companheiro ali de ministério.
Ou depois ele continuou sendo meu amigo, pediu perdão, se reconciliou com Deus, tal. Com Deus, nem comigo, porque era um pecado que ele estava lutando contra ali. O que acontece é o seguinte: o líder ele precisa entender que ele tem que ter comportamento e integridade, cara. Comportamento e integridade. Sexta coisa para encerrar, ou melhor, quinta coisa para encerrar: compromisso. Compromisso. O líder ele precisa ter compromisso com horários, com os recursos e com a camisa. O que é isso? Compromisso com horários. Como eu falei, a minha banda chega para ensaiar às 5h30, 6 horas. Eu estou lá antes. O líder da banda chegou às 6h15 um dia desse. Eu falei, mano, como você chega depois do guitarrista? Logo o guitarrista chegou mais cedo que tu. O mais problemático aí do grupo. O Michael já saiu, né? Posso falar? Tem outro guitarrista? O Grifo? Ah, o Renan? Tá, paciência. Aí eu falei pra ele. Eu falei pro líder, eu falei, cara, você tá maluco? Ele falou, aí não, sabe o que ele falou? Foi muito engraçado. Ele falou assim: é que a minha namorada se atrasou e ela vem junto comigo. Eu falei, com todo respeito, meu irmão, tá vendo a minha mulher aqui? Tá vendo a minha esposa aqui na igreja junto comigo? Ele falou, ah não. Eu falei, então, velho, ela ficou em casa. E se ela quiser chegar no culto, ela vai ter que vir de Uber. Porque eu já vim, porque eu tenho que estar aqui mais cedo. Ou ela veio e me trouxe, como normalmente ela faz, ela me leva, eu fico lá, ela volta e se arruma. Eu falei, se tu tá na casa da tua namorada, que nem mulher é, tu já tava vivendo assim, imagina quando tu casar, cadê teu compromisso? Aí o cara, pô, é real, né? Ah, mas eu vou ter que brigar com ela. Eu falei, azar. Aí no outro dia, no outro culto, ele chegou, cara, cravado assim, chegou 6 horas. Aí eu falei, e aí? Ele falou, fechei o pau com a guerreira lá, não vou falar o nome aqui porque tá gravando, porque eu posso usar isso com eles lá. Fechei o pau com ela lá, não sei o que, ela ficou brava. Ah, cara, mas eu saí de casa. Como é que pode, tá vendo? Sabe que o cara tem compromisso, sempre se atrasa. Aí ele começou a reclamar dela, né? Eu falei, tá vendo, cara? Agora imagina os teus caras reclamando de ti assim, ó. Por quê? Porque o líder precisa ter compromisso com o horário. Outra coisa, o líder precisa ter compromisso com recursos. Tudo aquilo que a gente usa na igreja, normalmente não foi a gente que comprou e não é nosso. E se é, ou se foi a gente que comprou, a gente ofertou para a igreja e não é mais nosso. Então não é porque a gente comprou, eu comprei o negócio da bateria lá, é meu isso aí, hein? Cuidado. Não, eu comprei, eu ofertei. O meu cuidado com os recursos, o meu compromisso com os recursos é muito maior. Tem voluntário lá na igreja que opera câmera de 10 mil. Tem voluntário lá na igreja que mexe em computador lá de 5, 6 mil reais. Então esse cara ele tem que ter um compromisso com isso. E o líder muito mais. Cara, uma coisa que mais me dá raiva é os líderes que não arrumam as paradas depois que a coisa acontece. Porque o voluntário até pode, né, voluntário, não está acostumado. Agora o líder, deixar passar um negócio, complicado. Esses dias eu esqueci a porta da igreja aberta. De noite, fui embora, deixei a porta da igreja aberta. Aí um outro moleque que chegou lá, graças a Deus ele chegou mais à noite para ensaiar. Ele falou, tá vendo, tu foi o último a sair da igreja hoje? Eu falei, putz, mano, a porta ficou aberta. Aí eu falei, cara, me perdoa, tá tudo aí? Ele falou, não, tá tudo aqui, já até uns mendigos dormindo aqui dentro por causa do frio. Aí começamos a rir assim, eu falei, cara, me perdoa tal, porque faltou responsabilidade minha com o recurso da igreja, cara. Tu tem noção do que é isso? Entra um cara lá, rouba tudo, quem é o culpado? Eu. E aí? Paciência, então tem que ter responsabilidade com os recursos. E com a camisa, o líder tem compromisso com a camisa do time, que ele vestiu publicamente, por isso ele defende e luta pelo seu time. Eu sou o cara mais crítico da minha igreja. Mas quando eu vou por aí afora, tipo, tô aqui, eu vou compartilhar para vocês tudo que tem de bom na minha igreja. Tudo. Por quê? Porque eu não posso simplesmente destruir a imagem da minha igreja para qualquer pessoa, sendo que eu quero que essa pessoa seja impactada e alcançada aqui na minha igreja. A gente tá até brincando lá na casa da Rosinha que o Mateus não consegue falar mal de ninguém, né? O Mateusão é esse cara, não consegue falar mal de ninguém. Mateus e fulano, não, calma, pô, fulano deve ter um motivo, aconteceu isso, Por quê? Cara, a gente não pode ter esse pensamento de... É igual o time de futebol, né? O Flamengo ganhou do Corinthians lá, ganhou, já profecia, em nome de Jesus, amém, amém, vitória. Aí vai lá o corintiano lá, dá uma entrevista lá, fala, também, pô, o Cássio aqui, ó, ninguém mais aguenta o Cássio no time, pô. Esse cara aí, pelo amor de Deus. Você acha que o cara vai falar isso? Na entrevista coletiva? Se ele falar, acabou o time do Corinthians. Porque ele vai, destruir o time dele, ele vai falar mal do time dele. Aí o que ele vai dizer? Pode ser o sentimento dele, fala, esse goleiro ninguém mais aguenta, mas ele vai falar, não, pô,
a gente jogou mal, a gente não defendeu direito, a gente não marcou. E é isso, esse é o pensamento de time, é a gente. Então um líder, ele precisa vestir a camisa. Gente, tinha muito mais coisa para compartilhar, mas pelo tempo e pela necessidade, eu acho que é isso que a gente vai matar aqui, porque essas coisinhas que eu compartilhei já dá bastante pano para Amanda.